Fala galera que assiste o canal, meu nome é Ricardo. Se você quer de fato assumir o controle das suas finanças, clica no primeiro link da descrição. O seu dinheiro trabalhar, você vai ganhar muita Eu grana. idolatro o risco, cara. Eita. Caralho, ó, ele tá Bravo. imbatível. Lógico. Vai, Não, vamos eu sair na idolatro mão, vai. isso. Toma um uísque aí. Não, eu idolatro. Porque as pessoas têm uma visão de que elas acham que a gente tem que fugir do risco, né? Mas se você elimina o seu risco de perder, você elimina o seu risco de ganhar Sim. também. Então não acho que é matematicamente inteligente. Né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Você se É referiu àquele risco manejo de risco, sem né? noção, Tem que saber. claro. Cara, posso fazer uma reflexão sobre... Porque a gente estava falando sobre... Pô, o que importa não é o quanto você ganha, né? O que importa é a conservação do que entra, né? Mais ou menos isso. E aí, cara, tem uma reflexão do Daniel Kahneman, que ele fala sobre os dois sistemas que a gente tem, né? Sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 é aquele emocional e rápido, o sistema 2 é aquele devagar e racional. Então, Pete, se liga, quanto é 2 vezes 2? Cara, até onde eu me lembro é 4. Quanto que é 14 vezes 17? Aí já deu uma lascada. Calma Deu, aí, né? eu posso Relaxa, fazer não aqui. precisa. Qual que é Eu tenho uma HP aqui, calma aí. Não, mas qual que é o argumento aqui? O primeiro você respondeu muito rápido, então isso aqui é o sistema 1. 238. 238. Boa, Malu. Então, o 1 foi muito rápido. Isso aqui foi algo muito rápido. É o sistema 1 atuando. A segunda pergunta é o sistema 2 atuando. É aquele mais racional, né? Qual que é a conclusão aqui? O sistema 1 ele é mais emocional. É o que toma as decisões. Nós, seres humanos, tomamos as decisões de uma forma emocional, né? E qual que é o problema? Eu acredito, tá, que o que mais impede as pessoas de criarem riqueza, o que mais faz as pessoas quebrarem ou não acumularem riqueza, é elas colocarem os seus instintos humanos na frente dos seus instintos racionais. Então, quando entra muito dinheiro, o que acontece? A gente tem um instinto humano, a gente quer consumir algo agora. Tá? E quando aumenta o nosso salário ou aumenta a nossa renda, por algum motivo, os nossos sonhos aumentam da mesma forma. Sim. Porque quando a gente é um estagiário, a gente tem um sonho, de repente a gente ganha mais, a gente muda o sonho. E ganha mais e aumenta o sonho de novo. Aí hoje eu tenho um amigo que tá agora, não, quero comprar um avião. Aí comprou um avião, agora quero comprar 2. Agora quero comprar uma ilha. Caraca, mas você antes não queria nem ter carro. Então os sonhos mudam. Dele, né? Né? Não, e muda os sonhos. Mas qual que é a minha conclusão aqui? Eu vou apresentar um conceito novo aqui. Vou apresentar um conceito novo para vocês. Vai. Eu, inclusive, quero escrever um livro sobre esse conceito, que é um conceito que eu achei incrível. Qual que é o problema disso tudo? Por quê? Por que as pessoas não enriquecem? Por que outras enriquecem? Para mim é porque elas entenderam ou não entenderam o conceito da máquina do tempo. Todos nós nascemos com o poder da máquina do tempo. Para resumir tudo isso daqui, sem fazer um puta storytelling, é o seguinte. A gente não tem dinheiro para comprar um carro hoje. A gente precisaria trabalhar 7 anos para comprar um carro, por exemplo. Mas como eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu aperto o botão da máquina do tempo e eu vou para o futuro. Por quê? Porque eu já saio da concessionária com o carro. Mas eu não podia comprar ele. Você antecipa sonhos, basicamente. Isso. Então eu fui pro futuro. Só que o que ninguém te conta é o preço que você paga ao antecipar o futuro. Ou você trouxe o bem pro presente, né? Trouxe do futuro pra pagar Exato. o preço. Eu tinha pensado assim. Exato. Inclusive, acho que é superior ao seu pensamento, mas continue. Eu acho que sim, ele tá pensando em termos de fluxo de caixa e ele... Só que ao mesmo tempo que a gente tem o poder de antecipar o futuro, a gente também pode fazer o contrário, né? E quando a gente segue a lógica do pai rico, pai pobre, uma lógica de construir ativos, cara, isso daqui é você usar a máquina do tempo ao seu favor. Mas como somos emocionais, as decisões são tomadas desse jeito, a gente sempre vai apertar o botão de ir pro futuro. E quem já assistiu o Clique sabe o que acontece, né, cara? Sim, Dá esse merda. filme Isso é muito incrível, Ele esse fala sobre o hemisfério esquerdo e direito do cérebro. Não Ele sei fala. se o Perini chegou nessa Vamos- parte. vamos Na verdade, lição três, nos então. resumos ele também trata disso. Mas ali. É porque no resumo ele destaca os principais pontos. Sim. E ele fala dessa parte emocional. Mas o que você falou já dá um gancho muito bom pra lição Pra 3. lição 3. É mesmo, cara. A lição 3 do livro. Cuide do seu negócio. Os ricos se concentram na coluna de ativos, enquanto todos os outros focam nas suas demonstrações financeiras. É isso, Lissé. Talvez essa seja a lição mais importante em termos práticos do livro. O que ele está falando aqui é o seguinte. Ele até dá exemplos, né? Eu acho que o mérito desse livro é que ele simplifica pra caramba as coisas, como se realmente você estivesse falando com uma criança. E em termos financeiros, muitas pessoas são quase similares à criança, porque nunca tiveram uma instrução sobre isso. Sim. Então, o que ele fala é que ele divide, ele faz 2 desenhos, onde ele bota lá uma parte de demonstração financeira e uma outra de ativos e passivos. Ele até mostra como é que funciona a vida das pessoas, do pobre, da classe média e do rico. Ele fala o seguinte, o pobre, ele tem a renda que vem do trabalho dele, então entra lá a renda, ele tem despesas e acabou.
E às vezes as despesas são até superiores ao que ele tem de renda. Aí na parte do patrimônio é 0 ativos e ainda começa a ter passivo com dívida. Aí ele fala da classe média. Ele fala que a classe média tem lá a sua renda, que é maior do que as despesas. Então, geralmente, o que a classe média faz? Aquele dinheiro que sobra, ao invés de investir, eles consomem. Eles querem o carro, aí se eles compram um carro, eles querem um carro mais caro. E ele Aumenta tem o uma frase boa aqui sobre isso. Ó. Os problemas financeiros geralmente resultam do trabalho de uma vida toda feita para outras pessoas. Então, compra o carro para impressionar o amiguinho. Não, né? e além disso, ele também fala o seguinte, que cuidar do seu negócio aqui não significa você abrir um negócio. O que ele fala é, a sua profissão não é o seu negócio. O seu negócio tem que ser acumular ativos. Esse é o negócio de toda pessoa. Muito bom isso. Ele fala que a classe média, quando sobra dinheiro, compra um passivo. E aí esse passivo vai tirar mais dinheiro do bolso deles. Então o fluxo deles é renda, compra um passivo, o passivo aumenta a despesa, daqui a pouco as despesas estão tão grandes que quando a renda baixa o cara entra em dívida, não constrói patrimônio. Eu acho que o principal insight que eu tive desse livro é entender que patrimônio pode ser ativo ou passivo. O primo até postou esses dias. Que alguém perguntou sobre ter carro ou sobre ter casa. É o mesmo item, né? É o mesmo patrimônio, porque coisa. estão tá sob sua jurisdição, digamos assim, mas você pode usar o carro para trabalhar ou não, ou só para curtir, você pode usar o imóvel para alugar ou exatamente. para usar. Então, o principal ensinamento que eu tive com esse livro quando eu era bem novo foi entender que patrimônio ele pode ser ativo ou passivo, né? Não, e tem uma coisa muito interessante disso também. Entendi. Porque se você pegar a definição contábil, né, é muito mais complicado. Pô, você tem lá ativos intangíveis, tangíveis, aí você tem que o negócio é passivo, circulante. É um monte de definição complicada. Quando eles perguntaram pro pai rico qual era o jogo dos ricos, ele falou, ricos compram ativos, pobres de classe média compram passivos. Achando que é um que são ativos. Achando que são ativos. O que é um ativo? Ele falou, ativo é o que isso. bota dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira. Ele falou, é isso. E as crianças falaram pra ele, falou, caramba, é só isso? Por que as pessoas não fazem isso? Ele falou, porque elas confundem as coisas. E o rico é o quê? Ele nem bota mais fluxo de trabalho, ele bota só, tem um monte de ativo, até tem passivo, mas tem um monte de ativos, os ativos geram renda e com essa renda você paga as despesas. Ele fala que é isso. Mas tem uma sacada, talvez até mais complexa, que é o seguinte: às vezes, a diferença entre um passivo e um ativo é só o seu conhecimento. Porque, por exemplo, quando você pega um imóvel, você financia ou você paga alguma coisa, você tem um custo. Então, na lógica, é um passivo. Mas, dependendo de como você fizer isso, ele é um ativo para você. Né? Então, assim, uma conta que eu vejo as pessoas fazendo lá fora e o brasileiro não faz é o ROI, que é o Return on Equity de um patrimônio, né? de um ativo imobiliário. Porque a fórmula de um patrimônio, do ROI, aliás, é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Patrimônio líquido é ativo menos passivo. Então, se você tem um imóvel e você comprou um imóvel de 1 milhão, mas você já quitou uma parte e você deve, por exemplo, 800 mil, então você tem um patrimônio líquido de 200 mil reais. Uhum. Então você vai pegar o seu lucro líquido aqui em cima, que é o quanto você recebe de aluguel, menos o que você paga de financiamento. Esse valor, muitas vezes, vai te dar um ROI que você não encontra em nenhum outro investimento. Sim. Até o momento em que o seu patrimônio líquido começa a ficar muito grande, o seu ROI diminui, e aí o que você tem que fazer para manter um ROI alto? Abrir um outro financiamento imobiliário. Então existe um sweet spot aqui, onde isso daqui deixa de ser um passivo e vira um ativo, e onde O você sweet tem um spot ROI muito é uma alto. linha tênue, aquele só que você... Só que impressionar. Impressionar. Né? Então, cara, é por isso que eu tô falando que às vezes a diferença entre o negócio ser o passivo e ativo é só você saber o que você tá fazendo, cara. Não, É só dá- você dá comprar um pra dar carro e virar Uber. Exatamente, esse seria o exemplo Não, mas que que eu aí ia você dar. tá empregando o seu trabalho, é diferente. Uhum. Seu tempo, né? Exato. Ele fala, exatamente, ele fala que o que são ativos na opinião dele. Ele faz uma listinha ali do que são ativos. Coloca ações, coloca imóveis e coloca negócios que não dependam da presença dele. Porque se depender da presença dele, aí não é negócio, é uma profissão. Então isso do Uber é, por exemplo, você comprar carros, o que inicialmente a visão poderia ser, embora contábil, né, na visão contábil seja um ativo imobilizado por uma empresa, na visão dele aqui, ó, o seu carro é um passivo. Mas se você compra carros para botar pessoas para dirigirem para você, aí vira um ativo da sua empresa. Aham. Seria a visão dele. Ele fala, essa parte de ativos, eu acho interessante ele falar que ativos trabalham 24 horas por dia. Então, a gente que investe fora, a gente que diversifica nossos investimentos, enquanto eu estou
sei lá, trabalhando aqui, suponhamos, é que eu tô só tomando uísque falando groselha, mas suponhamos que eu estivesse trabalhando. Quantas horas eu consigo trabalhar por dia? Sei lá, de 12 a 15, vai. Suponhamos que Quando muito, né? De maneira sustentável, É que você não me 15 vai conhece. demorar, sabe? Vai ser alguns anos só. Conhece. Mas quando você troca a sua grana por pessoas que estão trabalhando por você, você consegue de fato fazer sua grana trabalhar 24 horas por dia. Porque o primo, por exemplo, investe em BDRs. Eu investo em BDR pra cacete, já cheguei meio a meio em Caraca. BDR. Então, tem gente que prefere investir lá fora, tipo o Perini, compra estoques. Então, perceba que enquanto você está dormindo, as pessoas estão trabalhando para você. Isso é maravilhoso, né?